Então abra a tua Bíblia, Lucas 10, versículo 25. Lucas 10, 25 até o 37. Diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Você que é pai e tem filhos, você já teve aquele momento que o seu filho fez uma pergunta difícil para você? Difícil de responder, sim ou não? Jesus era um mestre sábio. Quando as pessoas vinham com a pergunta difícil, Jesus tinha uma sabedoria fora do comum, e ele respondia, e ele vai responder com uma história. Olha só. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Então Jesus respondeu àquele que lhe perguntou: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Outra pergunta difícil. E Jesus responde com uma história, que é nessa história que a gente precisa nos aprofundar hoje. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Diga, semi-morto. Por causalidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. Ele passou longe. Ele viu aquele homem que estava semi-morto e passou longe. De igual modo, um levita descia daquele lugar, e vendo também, passou de largo, passou longe. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou por perto do homem, e vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou para aquele homem que fez a pergunta difícil para ele: qual desses lhe parece ter sido o próximo que o homem que caiu nas mãos dos ladrões? A pergunta do homem foi: quem é o meu próximo? Então Jesus, depois de contar essa história, ele fala: quem parece o seu próximo depois de eu contar essa história? E o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo, diga amém. O bom samaritano, a gente sabe, você já deve ter lido isso várias vezes, mas o bom samaritano é que eu e você precisamos ser. Jesus disse para aquele homem: vá e faça o mesmo. Assim como esse samaritano fez, você precisa fazer também. Se compadecer do próximo, olhar para aquele que não merecia misericórdia, olhar para aquele que estava semi-morto em sua condição, e passar por perto e abrir mão do seu tempo, e abrir mão das suas finanças, e abrir mão do seu conforto, e abrir mão do seu passeio, e pegar aquele sujeito, colocá-lo ali, tratar das feridas, pegar as chagas ali abertas, passar naquele tempo o óleo e o vinho, aqueles eram curativos, e passar ali o metiolate, e passar as ataduras, abrir mão da sua vida por amor ao próximo. É isso que nós devemos fazer. Assim como esse samaritano fez, é isso que Jesus estava falando para esse sujeito. Você precisa amar o seu próximo. E é interessante que aquele sujeito que perguntou era um mestre da lei, um judeu. E aquele que fez a boa ação, aquele que amou, era o samaritano.
Então Jesus, é como se Jesus estivesse contando uma história de um palmeirense que fez algo bom para um corintiano, entendeu? Tem uma rixa, existiu uma rixa entre os judeus e os samaritanos. E Jesus faz essa história, ele conta essa história, exatamente aquele que faz o bem é aquele que ele tinha rixa. Nós precisamos fazer o bem ao nosso próximo, mesmo que haja ódio da parte do próximo. E Jesus diz isso para nós. Aquele que ama só aquele que se você amar só aquele que te ama, você não está fazendo diferente daquele que não conhece Jesus. Não é verdade? Porque amar quem ama é fácil, sim ou não? Mas amar quem te odeia ou quem você odeia é fácil? Não. O que nos diferencia é isso, é amar quem não nos ama. Essa é a nossa diferença. Mas antes de me ater a isso, Jesus disse, vá e faça o mesmo. Eu quero que você entenda, e nós precisamos entender, que esse homem que foi assaltado, que foi derrubado, que foi quebrado no meio, que foi encontrado semi-morto, éramos eu e você. Eu e você éramos esse homem na beira do caminho. Quando o pecado ele entra no coração do homem, ele deixa o homem em uma condição de morte. Paulo ele vai nos dizer que não há nada de bom em nós. Não existe absolutamente nada de bom dentro de mim e de você. Dentro de mim e de você não há uma fagulha de bondade. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, sim ou não? E Adão e Eva, olha o tamanho da santidade de Deus. Adão e Eva pecaram uma vez, sim ou não? Eles comeram do fruto proibido, uma vez. E qual foi a consequência do pecado? Afastado da presença de Deus. Olha o tamanho da santidade de Deus. Deus é santo, santo e santo. E Adão e Eva pecaram, e a semente do pecado, antes nós tínhamos a semente de Deus, mas depois nós carregamos a semente do pecado. A semente do pecado está arraigada dentro de nós. E esse homem semi-morto era a condição que eu e você nos encontrávamos e nos encontramos sem Jesus. Sem Jesus nós estamos mortos à beira do caminho. Você pode pensar assim, mas eu acho que eu não sou tão ruim assim. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Não é qualquer pessoa, né, querido? Olha em Romanos, capítulo 7, o nobre apóstolo Paulo, o santo apóstolo Paulo. 7:18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no meu corpo, não habita bem, pois o querer, o bem está em mim, mas não o realizá-lo. O que ele está dizendo? O bem não está em mim, só há maldade no meu coração. Salmos 51, versículo 5, só acompanha comigo no telão. Salmos 51, 5. Davi disse que ele foi gerado em pecado. Eu e você nascemos na iniquidade e em pecado eu e você fomos concebidos. Nós fomos, na nossa criação, na nossa natureza, você e eu fomos criados no lamaçal do pecado. O pecado habitava dentro de nós e por natureza nós somos filhos da ira de Deus. Posso te dizer uma coisa? Pandemia é pouco para o que nós merecíamos. É pouco para o que nós merecíamos. Um pecado foi capaz de arrancar o homem da presença de Deus. Nós merecíamos o inferno, é isso que eu e você merecíamos. Nós estávamos como esse homem na beira do caminho, mortos em nossas iniquidades e transgressões. Sabe, hoje em dia existe uma conversa que eu sou muito contrário. Eu sou psicólogo por formação, mas ministro do evangelho escolhido por Deus. Não foi eu que escolhi, Ele que me escolheu. A psicologia, para mim, diante do conhecimento de Cristo, não vale nada, absolutamente nada.
Mas ela tem o seu valor, se você é psicólogo, sim, sim, com certeza. Eu olho para a psicologia, eu vejo pinceladas do dedo de Deus ali, mas perante ao conhecimento de Cristo, todo conhecimento é vazio. E quando eu olho para isso, hoje tem uma afirmação, inclusive na psicologia, que diz assim: você precisa ser a melhor versão de si mesmo. Não tem isso? O Facebook não está cheio disso? Você precisa ser a melhor versão de você mesmo. Mas posso falar uma coisa? A melhor versão de você mesmo é uma versão podre duplicada 2 vezes. Porque em nós não habita bem nenhum. Essa é a minha condição. Essa é a minha condição. Romanos capítulo 3, versículo de número 10, se você estava no 7, só voltar uma folha, diz assim, Romanos 3, 10. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha o versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantas pessoas pecaram? Existe alguém que escapa do todos? Todos nós pecamos e precisamos da glória de Deus. E não existe nada que eu e você possamos fazer para mudar isso. O que um morto pode fazer para mudar a sua condição? O morto pode estar lá no caixão, levantar, agora vou ali pagar umas contas. Ele pode fazer isso? O morto, ele tem vontade, ele consegue fazer algo? Nada, absolutamente nada. Aquele homem que estava semi-morto na beira do caminho, ele levantou e saiu andando? Eu e você não precisamos da nossa versão melhor de nós mesmos. Eu e você não precisamos de uma estratégia humana para sermos melhores. Eu e você só temos uma esperança. Eu e você estávamos e estamos em pecado, destituídos da glória de Deus. Não há nada que possamos fazer, a menos que um samaritano, um dia, e ele passou no meu caminho, a menos que um samaritano, um dia, passe pelo seu caminho, te encontre lá morto, e ele pega você, coloca você sobre o animal dele, ele cura as tuas feridas. E que feridas são essas? É o pecado. Não existe nada que eu e você possamos fazer para solucionar o nosso grande problema chamado pecado. Só Jesus, naquela cruz, há 2000 anos atrás, resolveu o meu e o teu problema. Diga aleluia. O pecado é algo que não pode ser vencido pela força humana. Não tente ser a melhor versão de você mesmo. Sabe o que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos nascer de novo. A única esperança para nós é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. E por que eu falo? E por que é sempre importante lembrar das trevas que nós fomos? E se você não foi ainda, você tem a oportunidade. Ó, meu celular dando brecha. E por que eu e você, por que é importante eu e você nos lembrarmos de onde nós saímos e a todas as manhãs a gente agradecer ao Senhor pelas misericórdias dele? Porque é nas mais densas trevas, é no fundo do poço, é no mais profundo abismo que uma fagulha de luz se transforma como se fosse num estádio extremamente iluminado. Porque quando está tudo escuro, tudo completamente escuro, quando a luz de Cristo brilha, ela transforma toda a minha e a tua realidade. Jeremias 30, versículo 12, diz assim: a sua ferida é incurável, o seu ferimento é extremamente grave. Não existia e não existe nada de bom em nós.
1 João, esse você abre aí e grifa na tua Bíblia. 1 João, capítulo 1, versículo de número 8. Irmãos, e posso te dar uma dica? Convide aqueles que precisam ouvir o Evangelho. Porque nós oramos aqui, você lembra, por 30 dias, por amigos nossos ou familiares que precisam ouvir o Evangelho, sim ou não? Então está na hora de você convidá-los ou pregar o Evangelho para eles. E o que é o Evangelho? Nós não éramos absolutamente nada, completamente pecadores. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Não existia nada que aquele homem semi-morto poderia fazer para alcançar a misericórdia de Deus. Não existia absolutamente uma fagulha de vigor naquele homem para ficar de pé de novo. O que aquele samaritano viu naquele homem? O que aquele samaritano viu naquele homem? O homem estava largado, assaltado, perdeu todos os seus bens. Tudo que ele possuía não tinha mais. Não tinha nada de bom naquele homem. Mas graças a Deus, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Aleluia. A misericórdia é parte do caráter de Cristo. Nós éramos imerecedores do amor do Senhor. E em mim e em você não existia nada de bom para que a gente merecesse o amor de Deus. Mas Deus, por sua bondade e por sua misericórdia, decidiu amar a mim e a você. Aleluia! A misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. A cada manhã ela se renova. E olha que lindo. Vamos ler de novo Lucas 10, o versículo 33. Olha que lindo. Aquele homem estava semi-morto. Semi-morto, completamente defeituoso. E diz assim: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou por perto do homem e vendo, teve compaixão dele. Diga aleluia. O Senhor Jesus se compadece de você. O Senhor Jesus teve compaixão de você. E ele decidiu, ele estava seguindo o seu caminho, mas ele passou por perto de mim e de você. E se compadeceu, e aproximando-se, versículo 34, fez curativos nas feridas, aplicou-lhes o óleo e o vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e tratou dele. Aleluia. Sabe, às vezes a gente olha e pensa assim, eu não sei você, mas Jesus, o que o Senhor viu em mim? O que eu fiz para o Senhor me ver? Eu e você não fizemos nada. Nada. Mas um dia, Ele decidiu passar pelo nosso caminho. Porque a misericórdia, a bondade e a graça faz parte do caráter dele. Não importa a tua condição. O resgate do samaritano não dependia da condição do homem. Aquele homem estava podre, fedendo, sem roupa, com chagas, feridas. Não existia nada de bom. Essa era a minha condição espiritual antes de conhecer a Jesus. Mas um dia ele passou pelo meu caminho e ele teve compaixão de mim. Um dia ele passou pelo teu caminho e hoje ele está passando pelo teu caminho dizendo: eu me compadeço de você. Deixa eu cuidar de você. Deixa que a ferida do pecado eu removo.
deixa que eu coloco azeite, vinho novo, deixa que eu te dou novas vestes, deixa que eu te visto de santidade, deixa que eu cuido de você. É isso que Jesus fez por nós. Às vezes você olha e diz assim, mas o meu pecado é tanto, o meu pecado é tamanho, o meu pecado é enorme, a minha transgressão é absurda. A palavra nos diz que não há nada impossível para Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pega Efésios capítulo 1, deixa eu abrir aqui que é melhor. Efésios capítulo 2, versículo 1. Esse é o Evangelho. Se você tem dúvida do que é o Evangelho, Efésios 2, versículo 1, de 1 a 10, nos mostra o que é o Evangelho. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram em outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós estávamos mortos, irmãos, mas ele nos deu vida, mesmo nós estando mortos. Versículo 3. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós, que nos julgamos cristãos, nós não temos diferença nenhuma dos não cristãos, porque todos nós, antes, não se orgulhe porque Cristo habita em você. Se orgulhe porque Cristo decidiu passar no teu caminho. Antes, nós tudo era farinha do mesmo saco, gente. Tudo pecador. Tudo andava no outro mundo. Tudo. Não se coloque em uma posição de eu sou. Misericórdia. Mas Deus, versículo 4, aleluia. Sendo rico em misericórdia, não foi por causa de mim, não foi por causa de você, mas por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida com Cristo, e pela graça vocês são salvos, aleluia. E juntamente com Ele não só morreu na cruz, mas Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Aleluia! Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça e da bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, somente pela graça, vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, não vem da sua bondade, da minha bondade, isso é dom de Deus. Não de obras, não é que você faça algo de bom para merecer a salvação. Não é de obras, para que ninguém se glorie, porque se fosse pelas minhas obras que eu fosse salvo, quem ia levar a glória? Eu. Se porque eu fosse bom eu fosse salvo, quem ia levar a glória? Se você fosse bom e pela sua bondade você fosse salvo, quem ia levar a glória? Você. Mas não é pela sua e pela minha bondade, é pela bondade de Deus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Nós somos salvos por Cristo, mas para fazer as boas obras, os quais de antemão preparou para que andássemos nela. Aleluia. Aleluia. Esse é o Evangelho puro e simples. Nós estávamos jogados no meio do caminho, mas Ele nos pegou pela mão. Nós estávamos sujos e imundos em nossos pecados, mas Ele nos limpou. Estávamos sem vida e aflitos, mas Ele nos ressuscitou.
A morte era iminente para a nossa condição, mas Ele nos deu esperança. Nós estávamos cheios de chagas e de pecado, mas Ele trocou as nossas vestes, nos vestiu de santidade e de verdade. Éramos merecedores das trevas e da ira de Deus, mas Ele nos alcançou com sua vida e ainda nos faz assentar em lugares celestiais. Nós merecíamos o inferno, mas Ele nos deu o céu. Nós merecíamos muito mais do que a ira de Deus. Mas se você está aqui nessa noite, é porque a bondade do Senhor está passando pelo teu caminho mais uma vez. Se arrependa dos seus pecados hoje. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Se você está em casa ou aqui, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A sua condição pecadora não é tão grande quanto o amor e a misericórdia de Deus. Cristo é misericordioso e Ele está te dando uma oportunidade hoje. O Evangelho de Jesus não é eu fazendo algo para ser aceito por Ele. É Ele fazendo algo por mim. E porque Ele fez algo por mim, eu faço coisas por amor a Ele. 1 João 4,19, só acompanhe no telão comigo. 1 João 4,19. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Aleluia. E o versículo de número 35, de Lucas 10, para a gente finalizar. Por favor, Ministério de Louvor. No dia seguinte, separou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, e se você gastar algo mais, farei um reembolso quando eu voltar. Aleluia. Jesus morreu, ao 3º dia, Ele ressuscitou. Ele decidiu um dia passar pelo meu e teu caminho, e às vezes você já pode ter ouvido o Evangelho e já ter entendido e já sabe o que é. Mas no versículo 35, Jesus nos mostra que há uma caminhada no Evangelho. Jesus, Ele nos entrega, e Ele entregou esse homem semi-morto ao hospedeiro. E Ele disse assim: se ele der um pouquinho de trabalho, no final eu pago as contas dele ainda, porque um dia eu vou voltar, eu voltarei, eu vou voltar. Ele entregou as nossas vidas ao cuidado de uma pessoa, do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que te conduz na verdade. O Espírito Santo é aquele que te conduz em santidade. O Espírito Santo é aquele que te conduz para abrir a tua Bíblia na segunda-feira, lá na tua casa. O Espírito Santo é aquele que te conduz a viver o Evangelho na prática. O Espírito Santo é alguém que você se relaciona todos os dias e todas as manhãs. Posso te dizer uma coisa? Você não está sozinho. Se você receber o Evangelho, se o Espírito Santo habita dentro de você, o Espírito Santo está com você e estará até o último suspiro da tua vida. O Espírito é aquele que nos conduz na verdade. Por isso, ore a Deus, busque ao Espírito, porque Ele, a nossa vida está sobre o cuidado do Espírito. Quem é um hospedeiro nessa parábola? É o Espírito Santo de Deus. E fala assim, conduz os meus filhos aí. Eu estou indo para o Pai, conduz os meus filhos. Conduz a Igreja Batista Boas Novas. Conduz as famílias. Mas tenha certeza que um dia eu vou voltar para buscá-las. Um dia o nosso Senhor voltará para buscar todos aqueles que se renderam a Cristo. Fique de pé no teu lugar, por favor.
Nós iremos cantar essa canção e eu quero que você feche os teus olhos e agradeça ao Senhor. Se renda a Jesus. Um dia, um bom samaritano passou pelo meu caminho, passou pela minha história. E esse bom samaritano, ele está te dando uma nova oportunidade hoje. Se você já conhece esse evangelho que é puro e que é simples, aleluia por isso, seja grato por isso. Mas se relacione com o hospedeiro, que é o Espírito Santo, porque Ele te guiará em toda a verdade. Ele vai conduzir você no caminho da palavra de Deus até que Jesus volte. E todos nós diremos: Senhor, estamos aqui prontos para a Tua volta. Amém.